Boa tarde. Boa tarde a todos. A fim de cumprir com os dispostos do parágrafo 1º do artigo 262 e seguintes do regimento interno, vamos dar início aos trabalhos da audiência pública para discutir o projeto de lei número 28 de 2013, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca das diretrizes a serem observadas na elaboração orçamentária do município para o exercício de 2014 e da outras providências. Convido a senhora secretária da Fazenda, Silvana Francinetti da Silva, para fazer suas explanações sobre o projeto da LDA e aos senhores vereadores e demais presentes. Projeto da LDO, desculpa. Pois não, secretária, pode começar suas explanações, por favor. Boa tarde. A LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, o significado. A gente hoje está aqui para fazer audiência pública para discutir as metas fiscais, né, e o projeto de lei que nós encaminhamos ao Legislativo. A LDO ela vai estabelecer as diretrizes, né, para a elaboração do orçamento para 2014. Excepcionalmente, neste exercício, nós não encaminhamos, junto com o projeto de lei, as metas e prioridades que serão estabelecidas na LDO, e aí eu vou explicar o motivo. Para você estabelecer metas e prioridades, você tem que ter um outro instrumento de planejamento, que é o PPA. E o PPA ainda não foi encaminhado para a Câmara. A gente tem até o final de agosto para encaminhar o plano plurianual. Com base nas metas e prioridades que serão estabelecidas no PPA, é que nós vamos estabelecer as metas e prioridades para a LDO. Então, neste momento, não tem como a gente estabelecer metas e prioridades se a gente não tem o PPA aprovado. Então, neste momento, a gente vai só falar do projeto de lei e das metas fiscais. As metas e prioridades, onde a gente estipula lá quais são os programas que serão executados, né? Quais os valores que a gente vai gastar, isso não está nesse momento aqui. A gente vai encaminhar junto com o PPA, porque daí sim você tem o que estabelecer. E nesse momento a gente não tem o que estabelecer, porque eu não tenho um plano plurianual vigente para 2014. Tudo bem? Os valores eles foram projetados com base apenas em um crescimento de inflação e um crescimento do PIB, tá? Então não tem nada muito exagerado, está dentro do histórico, né, de arrecadação da prefeitura, e é isso. Eu não tenho muito para falar, porque é apenas um projeto de lei mesmo, e aí eu fico à disposição para tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Algum vereador quer indagar a secretária? Ô, secretária, significa que precisa do PPA, que é o Plano Plurianual de Ações. E não foi feito e tem até agosto para ser entregue na comissão. E
alguns vereadores querem se manifestar a respeito do processo, o vereador Aladim, vereador Marcos. Se você... Só um minutinho, presidente. Se você pegar lá o projeto de lei, no artigo 26, a gente já firmou esse compromisso, tá? As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2014 serão estabelecidas excepcionalmente em relação a esse exercício na lei que instituirá o Plano Plurianual 2014-2017, cujo projeto será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na legislação competente. Então, aqui a gente já firmou o compromisso, tá, de encaminhar junto com o PPA. Tudo bem? Isso é totalmente aceito pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos federais. Isso é totalmente legal no primeiro ano, tá, de gestão, de governo, onde você ainda não tem um PPA que tá aprovado, né, e nem encaminhado ainda. Na verdade, esse trâmite teria que ser diferente, mas a gente segue legislação, né? Então não tem como. Algum vereador quer se manifestar a respeito do procedimento? Tudo bem, secretário. Né? A gente vai aguardar então pelo processo, né, aqui disposto nos documentos. Eu vou abrir ao público. Né, primeiro eu queria agradecer a secretária. Viu, secretária? Obrigada. E a gente aguarda então, né, o cumprimento das leis. Secretária, por favor, eu acho que tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta. É o Rogério Felipe. Boa tarde a todos. Eu represento, e a todas, né? Eu represento a Associação de Bairros das Colinas, no Distrito de Terra Preta. E, como a secretária já falou, sobre o plano, né? PPA, fica difícil, mas eu queria reiterar que se colocasse, ou se já está nesse plano plurianual, sobre o orçamento participativo do Distrito de Terra Preta. Então, fica aqui a minha fala registrada novamente. Há anos nós temos cobrado da administração pública esse mecanismo de nós podermos ter o orçamento participativo para o distrito, visto que a cidade vizinha de Atibaia já existe o plano, né, o orçamento participativo, e sabemos quando o atual deputado Beto Trípoli, quando ele era prefeito, ele começou com R$200 mil o orçamento participativo. E para esse ano de 2013, o orçamento participativo de Atibaia é R$13 milhões. Então, nós devemos começar com um pouquinho. Eu sei que, às vezes, o orçamento ele não é compatível para designar uma verba tão grande. Mas nós podemos começar, dar primeiros passos. E outra também, se está incluído nesse projeto sobre eu perdi o raciocínio, mas essa é uma das principais que nós temos lutado. Já fomos aqui, usamos a tribuna aí, a tribuna livre, fui o primeiro município a usar a tribuna livre e cobrando isso constantemente. E queria reforçar aqui que os vereadores também, né, pudessem lutar para esse fato acontecer no Distrito de Terra Preta. Muito obrigado, viu? Nada. Então, muito interessante a colocação, né? Então, só para esclarecer, o PPA, né, que é o Plano Plurianual, ele já está sendo elaborado pelo Executivo, tá? Eu vou estar levando a sua proposta, tá? Porque é algo que tem que ser conversado com todo mundo, inclusive com o prefeito, tá bom? Mas a ideia
a participação da população, ela já vem acontecendo, né? Essa audiência pública, na verdade, ela já é uma participação da população. A população tem o poder de dizer e falar aqui o que quiser e o que quiser propor. Os vereadores abrem, né, esse espaço aqui para vocês. O plano plurianual, ele também será feito será discutido através de audiências públicas pelo Executivo, tá? Assim como o orçamento também. Então, essas reuniões, elas já são feitas frequentemente. Eu sei que o orçamento participativo vai além disso. Mas, como você também frisou muito bem, o nosso orçamento hoje ainda é muito pequeno, tá? Então, você abrir para uma população colocar todas as suas demandas, talvez a gente não tenha condição de atender todo mundo. Mas eu vou estar levando essa sua colocação e a gente já vem fazendo isso de alguma forma. Mas vamos evoluir mais, né? Essa é a ideia e vamos ver onde a gente consegue chegar. Tudo bem? Respondi? Acho que eu respondi, era só isso. Mas o vereador Neste quer fazer alguma pergunta? Por favor, vereador. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, secretária. Eu gostaria de incluir na proposta do Rogério Felipe que isso se estenda ao município. Mesmo porque Terra Preta é um bairro, é um distrito que faz parte de Mairiporã. Se a proposta é o governo adotar essa ferramenta de participação popular na decisão dos destinos do orçamento do município, isso tem que ser para o município como um todo, bairro a bairro, e que atenda às necessidades dentro da condição orçamentária. E como a senhora mesmo disse, nós temos vários mecanismos já colocados em prática de participação da população. Haja visto que agora, há 2 semanas atrás, na Conferência das Cidades, foram elencadas pela sociedade que participou daquele processo, inclusive o Rogério Felipe, de definição das 10 prioridades do ponto de vista de urbanização, da reforma urbana do município. Então, os mecanismos estão dados. A participação está aí. Nós temos quadrimestralmente audiências públicas para verificar o orçamento. Nós temos hoje a audiência da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, que é um mecanismo de participação, e estamos aqui abertos, enquanto legislativo, para ouvir as sugestões e as opiniões dos munícipes e os vereadores, junto com, se houver sugestões da comunidade, ele pode, a partir da segunda audiência pública, fazer as emendas do projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo. Mecanismo de participação efetivo da população. Assim que chegou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2014, a Câmara colocou no seu site a minuta do projeto de lei e anunciou isso em todas as semanas, semanalmente, no seu jornal oficial, para que as pessoas tivessem a oportunidade de acessar, verificar e hoje participar, dando sugestões de como se gastar o dinheiro público. E ser acatado pelas emendas quando elas se for acontecer posteriormente. Então, há mecanismos claros já definidos. Agora, a minha colocação, e fico contente, e sei que é precipitado a gente falar de PPA, porque o PPA ele tem que chegar na casa a partir de agosto e deve ser votado até dezembro deste ano. Até lá nós temos muita coisa para colocar, inclusive nas audiências públicas do PPA, é possível estar defendendo a tese de se fazer colocar o orçamento participativo como mecanismo, mais um mecanismo de participação popular. Era bom esclarecer para que a gente não ficasse nessa questão pontual e localizada. Na verdade, eu não fiz uma pergunta, eu fiz uma explanação. Não sei se a senhora concorda ou não, mas o caminho que está sendo percorrido é esse.
Mas é isso, eu concordo plenamente, e lógico que a ideia não seria só para a Terra Preta, mas é para o município inteiro, né? E ele está correto na colocação dele, eu concordo plenamente. Eu só queria deixar aqui bem claro que o PPA, que está no ano corrente, é o PPA ainda da gestão anterior, isso, que é de 2013. Isso. E o PPA que será, né, da gestão do Dr. Márcio é de 2014 até 2017. Então, os prazos aí até agosto, né, seria, né, a condição de estar em mãos no PPA para a gente aprovar até o final do ano e acatar aí até a possibilidade do Executivo implantar aí a condição de se fazer o projeto aí participativo, né, como está referindo o vereador Écio e o Rogério Felipe aqui, que colocou em exposição. Algum vereador mais quer fazer alguma pergunta? Quer fazer pergunta? Pode terminar, né? Algum secretário, né, que está presente também, quer se dirigir à tribuna, fazer alguma coisa? O secretário Oxana, a secretária Regina. Bom, então nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública e convido a todos para a segunda audiência pública a ser realizada no dia 13 de junho, às 15 horas, e muito obrigado à secretária da Fazenda Silvana Francinete da Silva. Uma boa tarde a todos. Está terminada a audiência.